Você já percebeu como sua mente te prende dentro de uma gaiola invisível? Você sonha, deseja, ora, mas quando fecha os olhos, tudo o que vê é um eco da realidade que já tem. Você tenta imaginar o novo, mas só consegue repetir o antigo. É como se existisse um limite que você não enxerga, mas sente. Um teto de vidro entre você e a vida que você sabe, lá no fundo, que merece. E nesse teto está escrito com letras vibracionais: isso é tudo o que você é. Isso é o máximo que pode ter. Aceite a realidade. Mas e se essa realidade for só uma imagem congelada da sua imaginação do passado? Neville Goddard não veio ao mundo para ensinar religião. Ele não veio para confortar a mente superficial. Ele veio para lembrar à alma o que ela é capaz de fazer com um único recurso: imaginação. Porque tudo que você vê, toca, sofre ou deseja nasceu primeiro no invisível. E tudo o que você vive hoje é o reflexo de um filme mental que você repete sem perceber. Um filme que você não apenas assiste, mas protagoniza. Um roteiro que você mesmo escreve cena por cena, com as imagens que alimenta, com os sentimentos que sustenta e com o estado de ser que aceita como sua identidade. Neville Goddard escreveu: a realidade objetiva está completamente determinada pelas atividades da sua imaginação. Ele não disse influenciada, disse determinada. Ou seja, não há acaso, não há coincidência, só há causa mental. E o que causa o que você vive não é o que você deseja, é o que você imagina como real. Mas o que significa imaginar de verdade? Não é apenas visualizar como quem assiste a um filme bonito. É sentir como se já fosse real. É ocupar um estado de consciência tão profundamente que o corpo reage, o coração acelera, o cérebro se recalibra. É deixar de ser quem espera para se tornar quem já vive. Mas há uma tragédia silenciosa que impede todos de usarem esse poder. Uma armadilha que poucos enxergam. As pessoas não imaginam o que desejam, elas imaginam o que temem. Elas sentam para visualizar o amor, mas a imagem que domina é o abandono. Elas tentam imaginar riqueza, mas o que sentem é escassez. Elas repetem afirmações de saúde, mas o corpo vibra ansiedade e medo da doença. A mente consciente mente com palavras, mas o subconsciente só ouve imagem e emoção. E o universo responde ao seu subconsciente, não ao que você diz da boca para fora. É por isso que você pode repetir 1000 vezes: eu sou próspero, e ainda assim viver quebrado. Porque a imagem predominante dentro de você é de quem sobrevive, não de quem cria. Então, a pergunta real não é o que você quer. A pergunta real é quem você está sendo enquanto deseja. Você pode desejar uma vida inteira, mas só manifesta o que assume como seu estado de ser. E essa é a diferença entre querer e criar, entre sonhar e co-criar, entre rezar e ser ouvido. Neville não ensinava você a pedir algo. Ele dizia que você deve viver mentalmente como se já fosse aquilo que deseja ser. Porque quando o estado é assumido, o mundo físico obedece. Ele chamava isso de a lei da assunção. Você não cria o que quer, você cria o que assume como verdadeiro. E só pode assumir algo como verdadeiro quando vê com os olhos fechados e sente com o corpo inteiro. E é aqui que começa a revolução silenciosa. Você não precisa de mais informações. Você precisa imaginar diferente. E para isso não basta visualizar como um exercício superficial. É preciso entrar em cena. É preciso esquecer o que os olhos físicos mostram e criar com os olhos da alma. Mas o ego vai resistir. Ele vai irritar. Isso é mentira. Você está se iludindo. Você está imaginando coisa. Sim, você está. E é exatamente por isso que vai mudar tudo. Porque o mundo que você vive hoje também começou com imaginação. Só que você não percebeu. Você imaginou abandono e ele veio. Você imaginou perdas e elas chegaram.
Você imaginou que não era suficiente, e o mundo confirmou. Agora você vai imaginar conscientemente, como criador, como co-criador com o campo quântico, como espírito que manipula a matéria e não mais como vítima que rasteja esperando aprovação. Mas antes, você precisa se lembrar de quem já fez isso, de quem transformou o impossível apenas imaginando. Thomas Edison via luz onde havia escuridão. Disney via castelos onde havia pântanos. Nikola Tesla ouvia sons antes que existissem instrumentos. Eles não esperaram o mundo mudar para depois acreditar. Eles acreditaram e o mundo mudou. Você acha que é diferente? A única coisa que separa você dessas mentes é o estado interno que você sustenta diariamente. Eles imaginavam com fé emocional. Eles viviam o invisível como se fosse inevitável. E o mundo cedeu. Mas atenção, imaginar não é querer. Imaginar é habitar. É colocar o corpo dentro da cena mental. É ver, ouvir, tocar e principalmente sentir como já realizado. Se a emoção não muda, a imaginação não cria, porque emoção é o combustível da manifestação. E é aqui que Neville se encontra com a ciência. Bruce Lipton mostrou que as crenças emocionais regulam a genética. Joe Dispenza provou que o cérebro não distingue imaginação de realidade. Greg Braden mediu a coerência entre coração e mente. Tudo isso Neville já sabia. Ele apenas chamava de fé emocional, de sentimento do desejo realizado, de imagem viva e vibrante dentro de si. E agora a pergunta que não quer calar. Se tudo o que você sente está sendo criado, o que exatamente você está alimentando dentro de si? Você está imaginando a vida que deseja ou apenas repetindo a que já conhece? Porque toda repetição de dor também é um ato de imaginação, só que inconsciente. Então, se a imaginação realmente cria, por que continuar criando o que machuca? Por que continuar reforçando uma identidade que não te serve mais? Você não precisa saber como tudo vai acontecer. Só precisa imaginar como se já tivesse acontecido. Essa é a chave. Essa é a lei. E ela funciona quer você acredite ou não. Porque ela não depende da sua fé. Ela responde à sua vibração. E a sua vibração nasce da imagem que você assume como real e da emoção que sustenta essa imagem. Mas há um detalhe que quase ninguém quer admitir. Imaginar dá trabalho. Não físico, mas energético. Exige presença, exige silêncio interno, exige um grau de coragem que poucos desenvolvem, porque imaginar diferente significa, antes de tudo, morrer para quem você era. Sim, você leu certo. Antes de cocriar um novo mundo, você precisa enterrar o velho você. Aquele que sobrevive, que lamenta, que teme, que espera que algo venha de fora para salvá-lo. E isso é brutal, porque enquanto você não abandonar a antiga identidade, seus atos de imaginação são sabotados por dentro. Você pode até imaginar riqueza, mas continua pensando como alguém que teme perder. Você pode imaginar um amor pleno, mas continua se sentindo indigno de ser visto. A velha identidade sussurra em cada tentativa de mudança. Isso não é para você. Você está sonhando alto demais. Se fosse possível, já teria acontecido. Essas frases não vêm de Deus. Vêm de um ego ferido, de uma mente moldada pelo passado, de um subconsciente viciado em sobrevivência. Mas o espírito não quer sobreviver. Ele quer criar. Ele quer expandir, ele quer experimentar a vastidão do ser através da forma. E a forma mais poderosa que você tem de expandir sua existência é imaginar. Porque quando você imagina diferente, profundamente, emocionalmente, com presença, você muda sua assinatura vibracional. E quando sua vibração muda, a matéria obedece. Não porque você forçou, mas porque você se tornou. Neville dizia, você não precisa lutar para transformar o mundo.
O mundo é apenas um espelho refletindo o seu estado interno. Percebe a inversão radical de lógica? Não é mude o mundo e se sentirá bem. É sinta-se diferente e o mundo muda para refletir. Mas o que isso significa na prática? Significa que o real trabalho da manifestação não está fora, está dentro, na sua disposição de imaginar a nova realidade sem buscar provas, sem precisar de aplausos, sem barganhar com o tempo. Você quer amor? Imagine-se amado, profundamente, diariamente. Mas não só no corpo. Imagine-se amado na alma. Imagine-se respeitado, visto, tocado, celebrado. Você quer dinheiro? Imagine-se suprido. Imagine seu corpo relaxado diante das contas. Sinta o alívio, a liberdade, a paz de quem já tem. Você quer saúde? Imagine-se vivendo, sorrindo, caminhando, vibrando vitalidade. Sinta o corpo forte antes que ele responda, porque o corpo responde à mente, e a mente responde à imagem dominante. E a imagem dominante é a sua escolha. Mas aqui está o segredo mais ignorado. Sua imaginação não precisa de tempo, ela só precisa de entrega. Tempo é uma ilusão criada pela mente linear. Imaginação é o idioma do espírito, e no espírito tudo é agora. Então por que adiar? Por que esperar ver para depois sentir? Você quer o quê? Evidência ou transformação? Aqueles que exigem provas continuarão vivendo na repetição. Aqueles que ousam imaginar sem prova alguma despertam o milagre. E aqui entra o papel do sentimento, porque imaginar sem sentir é como pintar um quadro sem cor. A imagem está ali, mas sem vida. É o sentimento que dá corpo à criação. É ele que acende o campo magnético do coração, que alinha o cérebro com o espírito, que conversa com o campo quântico. Bruce Lipton mostrou: o ambiente interno da célula, o que ela percebe como real, define sua expressão genética. Ou seja, seu corpo está o tempo todo respondendo ao que você sente, não ao que você diz, não ao que você finge, ao que você verdadeiramente vibra. Joe Dispenza vai além. O cérebro pode ser reconfigurado por imagens mentais sentidas como reais, ou seja, você pode ensinar seu corpo a viver um futuro antes que ele aconteça. E quando faz isso de forma consistente, você literalmente abandona o passado. Mas por que isso é tão difícil? Porque somos viciados na química da dor, viciados no papel de vítima, viciados em contar a mesma história de fracasso, porque ela nos dá identidade. Impressionante, não é? Tememos tanto o vazio que preferimos uma história ruim a não ter história alguma. Mas enquanto você continuar a imaginar com base na ferida, só vai aprofundá-la. É preciso coragem para se imaginar curado antes da cura, para se imaginar livre antes da liberdade, para se imaginar feliz quando tudo ainda grita dor. Mas é exatamente isso que faz a mágica. Ou melhor, isso que ativa a lei. Neville chamava esse estado de assunção sustentada. Não basta imaginar por 5 minutos e depois passar o dia inteiro vibrando o medo. É preciso constância. É preciso manter a imagem viva até que ela se torne sua nova identidade. E isso pode levar tempo, mas acredite, nunca tanto tempo quanto o tempo que você já perdeu revivendo o passado. Você não precisa de mais 1 ano de dor para provar que está pronto. Você só precisa de um momento real de presença. Um instante em que a sua imaginação ultrapasse o ego e acesse o campo do ser. É nesse lugar invisível
que as maiores transformações nascem. E a maioria das pessoas nunca visita esse lugar. Elas vivem na periferia da mente, alimentando imagens recicladas, acreditando que o futuro será diferente, sem mudar a imagem que carregam dentro de si. É como plantar maçã e esperar colher uvas. Como viver com medo e esperar encontrar paz. O universo não escuta pedidos, ele escuta estados vibracionais. Ele não responde à carência, ele responde à convicção. E convicção não é arrogância. Convicção é coerência entre imagem, emoção e presença. É quando o que você pensa, sente e sustenta se tornam uma só vibração. E essa vibração, essa assinatura energética, é o que conversa com a realidade. Ela é o seu pedido real. E mais cedo ou mais tarde, ela volta como forma. Então agora, a pergunta que ecoa na alma. Você está imaginando como criador ou apenas reproduzindo memórias como um espectador? A escolha é invisível, mas o impacto será visível para o mundo inteiro. A maioria das pessoas acredita que está vivendo a vida como ela é, mas não está. Está vivendo a vida como a interpreta, como a imagina, como a sente. Não importa o que está lá fora. O que importa é o que você atribui como significado ao que vê. E esse significado é moldado pelo estado interno que você assume, consciente ou não. Neville não ensinava a mudar circunstâncias. Ele ensinava a mudar estados, porque ao mudar o estado, você muda a lente. E ao mudar a lente, tudo que você vê se transforma. Ele dizia: tudo depende da intensidade da imaginação e da fé no sentimento do desejo realizado. O que te falta, talvez, não seja mais uma técnica, mas intensidade. Não é mais conhecimento, é fé emocional. Não é mais leitura, é prática viva. Mas há algo que a maioria não compreende. Imaginar com intensidade não significa esforço mental. Significa envolvimento emocional. É quando o coração participa da imagem, quando a respiração muda, quando a pele sente, quando o corpo entra na cena. Nesse momento, você não está mais tentando criar, você está sendo. E tudo o que é sendo manifesta inevitavelmente. Porque o campo quântico não responde a palavras, ele responde à vibração. E sua vibração está profundamente conectada ao seu estado de consciência. Quando você muda o estado, o mundo se reorganiza. Não de forma imediata, como mágica de palco, mas como sincronicidade natural. As pessoas mudam, as oportunidades aparecem, as situações antes bloqueadas se abrem, e você chama isso de milagre, mas o universo chama de coerência vibracional. É por isso que você não precisa mais pedir com desespero. Você só precisa alinhar pensamento, emoção e imagem. Essa é a verdadeira oração. Essa é a linguagem secreta do Espírito. E mesmo que você não veja resultados imediatos, mesmo que nada mude por fora nas primeiras semanas, algo já está acontecendo dentro. E o que muda dentro, mais cedo ou mais tarde, se expressa fora. Porque, como dizia Neville, sentir um estado produz esse estado. A física quântica já caminha lado a lado com isso. Greg Braden chama de coerência cardíaca. É quando a emoção elevada se alinha ao pensamento claro e juntos acessam o campo de infinitas possibilidades. Joe Dispenza mostra em laboratório que quando uma pessoa entra nesse estado, o corpo emite frequências mensuráveis que reorganizam o campo eletromagnético ao seu redor. Ou seja, se você sente como quem já tem, a realidade responde como quem já deu. Mas aí você diz,
Eu não consigo imaginar. Minha mente se distrai, as imagens somem, a dúvida entra, a tristeza volta. E eu te digo, isso é absolutamente normal. Você está tentando quebrar uma programação de décadas. Você está tentando construir um novo eu dentro de um sistema que te treinou para sobreviver, não para criar. O sistema te ensinou a esperar, a temer, a mendigar o milagre. Mas o espírito quer manifestar, quer expandir, quer criar o novo, não reciclar o velho. Você não é seu passado. Você não é a sua dor. Você é o ser que pode transformar tudo isso com uma simples imagem sustentada com emoção verdadeira. Mas, atenção, isso exige responsabilidade espiritual. Porque ao entender que a imaginação cria, você deixa de culpar o mundo, você deixa de culpar o pai, a mãe, o governo, a crise, o ex, e começa a olhar para dentro, como fonte original da sua realidade. E isso assusta. Porque se tudo que eu vivo é reflexo do que eu imagino ou aceito, então eu sou um único responsável por minha dor e minha glória. Sim, você é. Mas veja, isso não é culpa, isso é poder. Porque a culpa paralisa, mas a responsabilidade liberta. Quando você assume o comando da sua imaginação, você não apenas muda a sua história, você muda o campo ao seu redor, você muda a sua frequência, você muda como o universo te reconhece. E quando o universo te reconhece como criador, ele te entrega matéria moldável. Agora, pare por um instante e sinta. Se você pudesse imaginar qualquer coisa agora, sem medo, sem dúvidas, sem pressa, o que você veria? Feche os olhos por um momento. Veja-se lá. Veja-se já vivendo, não como sonho distante, mas como memória antecipada. Como o seu corpo reage a essa cena. Essa é a chave. Quando o corpo responde à imaginação, o futuro responde ao corpo. E tudo começa com essa simples prática de presença. Ver, sentir, sustentar. Essa é a porta de entrada para o bloco final, onde trarei uma prática simbólica poderosa e transformadora, capaz de iniciar essa mudança agora mesmo. Mas antes, olhe para dentro e responda com sinceridade. Você está pronto para viver o que já pode imaginar? Ou vai continuar alimentando o que já deveria ter morrido dentro de você? Imagine uma sala escura, silenciosa, vazia. E no centro dessa sala, uma vela, pequena, frágil, mas acesa. Ao redor, as sombras dançam, mas você não foca nas sombras. Você foca na chama, porque é ali, naquela pequena centelha, que habita toda a possibilidade de luz. Essa vela é a sua consciência, a sua imaginação, o seu eu sou. Tudo o que você deseja já está aceso dentro, mas você precisa proteger essa chama dos ventos da dúvida, dos sopros do medo, dos gritos da razão ferida. A maioria apaga essa chama tentando agradar os outros, tentando se encaixar, tentando parecer realista. Mas realidade é apenas aquilo que foi imaginado com mais convicção. Você quer uma nova realidade? Então precisa manter essa chama viva. E hoje, agora, neste instante, vamos fazer isso juntos. Uma prática simbólica. Simples, mas profundamente transformadora. Inspirada em Neville Goddard e validada pela neurociência do espírito. Feche os olhos se puder. Respire fundo. Sinta o ar entrando como vida. Segura um instante e solte como quem se esvazia do passado. Mais uma vez.
Inspire e expire. Agora, visualize-se em frente a um espelho. Mas este não é um espelho comum. É o espelho da consciência. Ele não reflete o corpo, ele reflete o ser. E no reflexo você vê o seu eu ideal, a versão mais elevada de si, a que já vive aquilo que você deseja. Ela não espera, ela é. Veja essa versão sorrindo, em paz, próspera, saudável, amada, livre. Observe os olhos. Eles brilham com convicção, com leveza, com certeza de pertencimento. Agora, entre nesse reflexo. Sinta-se se fundindo com ele. O corpo se alinha, a vibração se eleva, o coração pulsa mais forte. Você não está fingindo. Você está aceitando. Aceitando que essa versão já existe. Aceitando que ela sempre esteve disponível. Aceitando que o eu sou que habita em você é o mesmo que habita em Deus. Miville dizia, o eu sou é Deus. Você não precisa entender tudo agora, mas precisa confiar. Confiar que a imaginação é o maior instrumento de criação e que cada vez que você sente como se já fosse, você está moldando o invisível. Repita agora, mentalmente ou em voz baixa. Eu sou aquilo que escolho ser. Eu sou o começo da mudança. Eu sou a chama que acende a realidade. Sinta. Mais uma vez. Eu sou. E permita que esse estado se instale. Fique alguns segundos nesse lugar. Sem pressa, sem dúvida. Só sendo. Agora, respire fundo. Volte devagar. Você acaba de ativar uma nova vibração. Ela pode parecer sutil, mas é real. E o universo já ouviu. A partir daqui, tudo o que você precisa é sustentar essa imagem viva por dentro. Volte a ela sempre que a dúvida bater. Sempre que o medo quiser comandar. Sempre que o passado tentar ditar o futuro. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que você imagina ser. Com fé. E fé, como Neville dizia, não é esforço, é rendição. Se essa mensagem tocou sua alma, e não apenas a sua mente, então eu te convido de forma gentil a permanecer conosco. Este canal é um santuário da consciência, um espaço onde a espiritualidade é viva, coerente e aplicada. Inscreva-se, ative o sino, não para aumentar números, mas para que a sua alma seja lembrada constantemente de que você não está só. Aqui a sabedoria é alimento, a imaginação é templo e o silêncio é voz. Estamos juntos para caminhar nesse reencontro com o divino que habita em você, com o eu sou que sempre foi e sempre será. Agora, antes de encerrar, leve isso com você. Se tudo o que existe nasceu de uma ideia, o que está te impedindo de imaginar sua vida diferente agora? Você não veio aqui para repetir padrões, você veio para quebrá-los. Você não veio aqui para mendigar aceitação, veio para se lembrar de que já é o suficiente. E, acima de tudo, você não veio aqui para ser salvo. Veio para criar. Então, me diga, você vai continuar vivendo como quem esqueceu que tem a chave? Ou vai usar agora o poder que já pulsa em você e afirmar com todo o seu ser: eu sou.